Muito bom, feliz sábado aos nossos irmãos aqui da igreja e também aos nossos amigos que nos acompanham aí no Facebook, a nossa página da igreja IAS de Grupo Tiradentes. Quero desejar a você e sua família um feliz sábado e que a graça de Deus possa estar com você também. Hoje é um sábado muito especial, onde nós vamos falar sobre uma crença fundamental da igreja adventista, a crença de número 12. Chamada a igreja, né? Então, o que é a igreja? Quando surgiu a igreja, né? O que é essa instituição que Deus fez? Para que serve a igreja? Como é que ela passou nos períodos, a era passada, como é que ela era no antigo, né? Nos momentos antigos da história, e como é que ela deve ser hoje, certo? Nós vamos meditar um pouquinho. Quero convidar você já a abrir a sua Bíblia no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12. Deixa aberto a sua Bíblia aí. Enquanto isso, eu vou ler aqui um comentário do nosso querido livro Nisto Cremos. Esse aqui é o livro que contém as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia, 6 doutrinas que nós temos em nossa igreja. Que possamos, aqueles que ainda não adquiriram este livro, estava falando agora aqui para a igreja, aqueles que não adquiriram, no site cpp.com.br você vai adquirir ali este livro sobre as crenças fundamentais da igreja adventista, que você possa meditar. Aqui tem tudo o que acreditamos, tá certo? Na página onde eu estarei lendo, página 183, fala sobre a igreja. O que é a igreja? Essa crença, a igreja é uma comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, em continuidade do povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento. Somos chamados para fora do mundo. Grave essa frase, para fora. E nos unimos para prestar culto, para comunhão, para instrução na palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para o serviço de quem mais? Olha o que diz: o serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A igreja, ela recebe sua autoridade, a autoridade de Cristo, o qual é a palavra encarnada, revelada nas Escrituras. A igreja é a família de Deus. Adotados por Ele como filhos, seus membros vivem com base no novo concerto. A igreja é o corpo de Cristo. Da qual o próprio Cristo é o cabeça. A igreja é a noiva pela qual Cristo morreu para que pudesse santificá-la e purificá-la. A igreja, em sua volta triunfal, Ele a apresentará a si mesmo, a igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos, da aquisição de seu sangue, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito, a igreja do Senhor. Interessante esse relato, o que nos traz o livro Nisto Cremos. Que nós possamos meditar nessa mensagem de hoje, dizendo a igreja. Vamos então ao nosso sermão, trazendo aqui para a igreja, né, o que é igreja para nós adventistas. O que é essa instituição? É a família de Deus, é a noiva do Cordeiro, certo? É uma instituição de membros irmãos, certo? Vamos prosseguir. No grego, a palavra igreja é eclesia, ou algo como você queira dizer, mas é eclesia. Eclesia no grego significa chamado para fora. Por isso o contexto que eu falei, grave essa parte, para fora. Chamados para fora. Então é interessante que nós estamos na igreja, mas nós somos chamados para quê? Para fora. Nós não devemos morar na igreja, nós devemos partir da igreja para fora. Para quê? Mateus 28, 18, 19 e 20. Que nós possamos meditar então aí, preste bem atenção, chamados para fora.
Quando os 70, que é chamado uma das versões bíblicas, que é a Septuaginta, LXX, eles foram traduzir o termo eclesia, né, do hebraico para o grego, eles utilizaram aqui a palavra do hebraico, né, kohal, que significa reunião, assembleia, congregação, enfim, eles utilizaram a palavra do hebraico traduzindo para o grego como eclesia, que significa uma congregação, uma assembleia, um corpo de pessoas ali reunidos para adoração ao Deus verdadeiro, tá certo? Então a igreja, ela é uma instituição, ela é um corpo de quem? De Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, amém? Cristo é o que comanda. E interessante que nós vamos ver mais à frente que Jesus também é a base, não só a cabeça, mas também o quê? A base de nossa igreja. Aberto a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, nós vamos ver o primeiro ponto aí, o que a igreja é, né? Você já tem aberto a sua Bíblia aí? 1 Coríntios capítulo 12. Vamos então fazer uma oração. Querido Pai, em nome de Jesus, estando com a Tua palavra aberta, pedimos a orientação, discernimento do Espírito Santo e que Ele nos ajude nesse entendimento em nome de Jesus. Amém. Diz assim, 1 Coríntios 12, verso 13: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Que interessante, né? O corpo, a igreja é considerada como o quê? Um corpo com os seus membros, para a glória de Deus. 1 Coríntios 12, 13 nos traz que a igreja é um corpo com os seus membros, e cada membro, assim como o nosso corpo, braços, mãos, pés, tudo tem uma função. A igreja, que é o corpo de Cristo, cada membro da igreja, cada cristão, cada pessoa batizada tem um dom e uma atividade a realizar nesta igreja, amém? Segundo ponto do que é também a igreja, nós vamos analisar apenas 3 pontos hoje. No próximo estudo que fizermos, no próximo sermão live, nós vamos apresentar outros pontos importantes do que a igreja também é, certo? O segundo ponto nós vamos encontrar em 1 Coríntios também, no capítulo 3, versículo de 9 a 16. Capítulo 3 de 1 Coríntios, vamos ver alguns versículos aqui. 1 Coríntios 3, versículo 9 até o 16. Certo? Amém? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício. Olha só que interessante, edifício de Deus sois vós. O que nós somos? Um edifício, um templo. Então em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz que a igreja é um edifício. E indo agora para o verso 16, ela diz assim, ó: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos o quê? Templo, um santuário, onde Deus habita. Quando fala aqui no verso 16, está falando da igreja como um todo, não está falando da pessoa, tá? Quando você vai para 6,19, sim, é a pessoa, tá? Aqui em 3,16 está especificando o quê? A igreja como um corpo. Vimos em 12,13 como um corpo, e aqui em 3,16 que ela é um templo. Então a igreja também é um templo, como nós estamos aqui em um templo para adorar ao Senhor, tá certo? Continuando, primeiro ponto, a igreja é um corpo. Segundo, a igreja é um templo. Vamos ver o terceiro ponto que eu falei para vocês. Oséias 2, versículo 19. Vamos lá, livro de Oséias, Antigo Testamento. Depois de Daniel, Oséias. Você acha o livro de Daniel, vai achar o livro de Oséias, capítulo 2, 19. Aqui Jesus fala de uma forma carinhosa com quem? Com a igreja no Antigo Testamento. Quem era a igreja no Antigo Testamento? O Israel, o povo de Israel era a igreja no Antigo Testamento, certo? Amém?
Oséias 2,19 diz: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdias. Aqui o próprio Deus diz que a igreja é uma noiva. Mas você leu a palavra noiva aqui? Não. Quando diz desposar-te-ei, é uma palavra, é uma referência ao quê? Ao casamento, a uma aliança matrimonial. E o próprio Deus classifica a aliança dele com o povo de Israel como uma aliança matrimonial. Está entendendo? Vocês estão entendendo aqui? Você que está assistindo aqui na página do Facebook IASD Grupo Tiradentes, vocês estão entendendo que Deus considera o seu relacionamento com a igreja como se fosse um relacionamento matrimonial? Em que sentido? Porque Deus e a igreja têm um corpo, sendo Cristo o cabeça. Interessante, né? Deus com a sua igreja, formando ali algo que Ele sempre quis. Não era para acontecer a questão do pecado, era para ter sempre a igreja aos seus pés ali, sempre lá no jardim, sempre pura. Mas ele fala em Oséias que ele vai o quê? Desposar. Ele vai fazer o quê? Salvar essa igreja. E mais na frente no livro de Apocalipse nós vamos ver que Jesus vai levar essa igreja para onde? Para o céu. Amém? A igreja é uma noiva. Para ficar mais explícito e explicado para você, Efésios no Novo Testamento, depois de Gálatas, nós vamos ver mais um versículo aí. Capítulo 5, versículo 25 e 26, fala também que a igreja é uma noiva, tá? Então nós estamos vendo apenas 3 aspectos. A igreja é o que? Lembra aí, um corpo. Segundo, a igreja é um templo. E agora terceiro, a igreja é a noiva, amém? Diz assim, Efésios 5, 25 e 26, abra a Bíblia. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus considera aqui a igreja como a sua noiva, assim como o marido deve considerar a sua mulher. Está vendo? Amai vossa esposa, assim como Cristo também amou a igreja. Entende agora porque Cristo classifica a igreja como uma noiva? E até no Apocalipse capítulo 12, que daqui a pouco a gente vai voltar para lá. Na verdade, a gente vai para lá, né? Vocês vão verificar que a igreja é uma noiva, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, batismo aqui. 3 pontos você viu: corpo, 1 Coríntios 12. Nós acabamos de ler 2,19, é o que? É uma noiva. E Efésios 5, 25 e 26 é uma noiva. E vimos também 1 Coríntios 3, de 9 a 16, o 9 e o 16 específico, que nós somos o que? Um templo. A igreja é um templo para adoração, tá? Então ficou especificado para todos saberem no que nós acreditamos. Esta igreja, vou partir agora para um ponto profético. O pessoal que nos assiste, que vão nos assistir depois no canal IASD Grupo Tiradentes, no YouTube, e vão nos assistir também no canal Chave Profética, fica um recado aí para vocês. Não esqueça que esse vídeo vai... nós vamos agora partir por uma parte profética da história da nossa igreja, da história da igreja como um todo. No Antigo Testamento nós vemos que Israel era a igreja de Deus. No Novo Testamento nós vemos ali que Jesus, ele monta uma instituição, coloca nome? Não, ele cria ali os discípulos, ele forma ali com os discípulos uma o quê? Comunidade de membros que deveriam viver em amor, e o crescimento da igreja seria visto por todos. Atos capítulo 2, 3.000 pessoas batizadas, e depois 5.000, e depois vai subindo o tanto de membros. Porque a igreja de Cristo, ela cresce. Quando nós chegamos no ano 538, nós encontramos uma decadência moral da igreja tão grande, que já vinha acontecendo desde antes, mas com maior força agora ela é
vinculada ao ano 538, que entra na nossa profecia, na profecia, claro, de Daniel 7:25. Nós vamos ver agora, com você abrindo a sua Bíblia, onde você está, abrindo a sua Bíblia. Primeiramente, a igreja, ela foi o que? Perseguida. A igreja de Cristo, ela é o que? Perseguida. Antigo Testamento, o povo de Israel foi perseguido, passou por muitas guerras. No Novo Testamento, a igreja de Cristo, os cristãos, Pedro foi preso, João foi para Patmos, a igreja dos discípulos ali do primeiro século foi perseguida. Quando nós caminhamos no restante da história, até chegar aos nossos dias, a igreja ainda continua sendo perseguida. Os métodos, as características da perseguição mudaram, mas a perseguição ainda continua. Aonde nós vamos chegar com essa mensagem? No livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 até o capítulo 3, do versículo 6, você vai encontrar a mensagem a duas igrejas específicas que o próprio Cristo manda. Ele manda a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. E esse período profético que compreende do ano 538 até o ano de 1798 é exatamente o período profético dessas duas igrejas, Tiatira e Sardes. Abrindo um parênteses, há muitas pessoas que dizem: vocês adventistas acreditam que a supremacia papal começou-se no ano 538, mas não foi, porque foi no ano 508 que o imperador então daquela época deu ali poder aos papas para sendo então o bispo oficial de todas as igrejas da época. Vocês adventistas pregam isso. Amigo, nós estamos corretos, por quê? Daqui a pouquinho você vai saber. Abra a Bíblia, Apocalipse comigo. Você quer saber a resposta dessa pergunta? Você que está assistindo, fica aí. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 diz: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher. De acordo com Efésios 5, 25 e 26, mulher significa igreja, amém? Significa igreja. Vestida com o sol. Quem é o sol? É Jesus, o sol aqui da justiça. Com a lua debaixo dos pés, representando a pureza, e uma coroa de 12 estrelas, a igreja apostólica de Cristo, a igreja que nasce ali no berço dos apóstolos, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja que sai das mãos de Jesus, amém? E que, achando-se grávida, grita com dor de parto, uma representação muito clara que também é o nascimento de Cristo, e também com dor de parto, o crescimento da igreja e sua perseguição. Viu-se também um sinal no céu, eis um dragão, de acordo com o próprio Apocalipse 12, verso 7, quem é o dragão? É o próprio Satanás, é a antiga serpente, é aquele perseguidor da igreja. E ele desce ali, com vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, também uma representação da própria besta, lá do Apocalipse 13, certo? Porque ele sempre está por trás de tudo que é mal. A sua cauda arrastava a terça parte, de acordo com a profecia, só fazendo uma recapitulação, cauda é o que? Falso profeta. A sua cauda trazia a terça parte das estrelas do céu, e em profecia, estrelas, de acordo com o próprio Apocalipse, no capítulo 2, estrelas significa o que? Anjos, ok? Trazendo ali então a terça parte dos anjos do céu, e deteve-se em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu porém o filho varão, Jesus nasce, que há de reger, nasceu-lhe pois o filho varão, verso 5, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus, ele nasce, cresce, aos 30 anos ali, começando com o seu batismo, depois ele é o que? Morto, e depois ele é assunto ao céu, passando-se 40 dias aqui ainda na terra, depois ele é assunto ao céu, amém? E ali começa-se o período que nós adventistas acreditamos sendo um juízo investigativo, amém? O juízo investigativo. E então a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele, presta atenção na frase agora, no final do verso 6, por 1260
dias. Em profecia, Números 14, 34, Ezequiel capítulo 4, 5 e 6. Dias proféticos são anos. 1260 anos. Veja, tudo que é profético é simbólico. Então, se é simbólico, nada é literal. Que deserto é esse que a igreja foi? É algo cheio de areia, deserto do Saara? Não. Deserto de pessoas. A igreja foge para os Alpes italianos, alemães, e ali se reduzem em pequenos grupos, onde eles continuam com o quê? Com a palavra de Deus. E quando foi que isso aconteceu? No ano 538, quando começa então a supremacia papal. Agora vem a resposta da primeira pergunta: por que vocês acreditam que é 538 e não 508? Porque somente no ano 538 é que a igreja romana, com todo o seu poderio, naquela época Clovis, eles destroem, eles acabam com as últimas 3 tribos bárbaras. Vocês lembram do pé da estátua lá de Daniel, que tinham 10 dedos? Lembram? E lembram também que daquele animal terrível espantoso que tinha 10 chifres, depois cai o quê? Cai 3 chifres e depois sobe um no lugar, o poder romano ali. A igreja romana crescendo ali com o seu poderio. Veja, esses 3 chifres representam, de uma forma bem resumida, eu quero dizer para você que nós já temos lives sobre isso, tem muita coisa no YouTube também. Esses 3 chifres que em profecia, chifre não representa pessoa, representa reinos, países, tá certo? Esses 3 chifres representando ali os Érolos, os Vândalos e os Ostrogodos. E exatamente nesse período de 538 foi quando a última tribo bárbara ariana, né, que acreditava nos escritos, no ensinamento de arianos, né, foi destruída, aniquilada no ano 538. E dali por diante ela recebe, a igreja romana, total força para num período de 42 meses. Eu poderia até ler o texto para você, mas eu vou mencionar aqui. Daniel 7, 25, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 dias ou anos. Apocalipse 13, versículo 5, 42 meses. Tudo reduz-se no quê? 1260 anos de supremacia papal. É só vocês que estão falando isso. Procure na história, você vai ver que um período do ano 538 até o ano de 1798 foi um período que a igreja foi constantemente perseguida nessa Idade Média. Triste, né? Por quê? Porque a igreja agora sendo perseguida. O que é a igreja? Nós acabamos de ver. A igreja é um corpo, a igreja é um templo, a igreja é uma noiva. E nós vimos a característica dessa igreja: pura, permanece fiel aos ensinos dos apóstolos, aos ensinos de Cristo. Essa igreja, ela é fiel guardadora dos mandamentos. Vamos ver depois mais um versículo que fala sobre esse assunto. Mas partindo para o nosso ponto final aqui da história, o seguinte, voltando para o período profético, 508. Se você partir do ano 508, nós temos aí uma profecia em Daniel: bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias. Ali chega-se então esse período ao tempo de Guilherme Miller. Em outro momento vamos falar desse período profético. 508, 1844, 509. Do ano 538 até o ano 1798, então o período de supremacia papal. A igreja é perseguida. E então um homem grande e importante, que eu não poderei deixar de mencionar, Pedro Valdo, que organizou o seu grupo, depois ele foi chamado de valdenses, né, aqueles grupos, indo para os Alpes ali italianos, estudaram a Bíblia. Foram homens fiéis, foram homens que deram a vida. Há relatos históricos de que as crianças tinham ali o Novo Testamento gravado em sua memória. Crianças hoje não sabem às vezes nenhum versículo da Bíblia, pois as crianças valdenses tinham esse conhecimento. A maioria deles eram fiéis aos 10 mandamentos, inclusive à guarda do sábado. Com a graça de Deus, a Bíblia, ela permaneceu intacta, porque o diabo, ele quis lançar por terra a verdade da Bíblia, mas ele não
Conseguiu. Porque o que os valdenses faziam? Cortavam as suas barrigas, colocavam ali dentro textos da Bíblia. Quando chegavam lá, já iam morrer mesmo se pregasse a palavra, então já estava morto. Deram a vida. As pessoas que pegavam aquelas páginas manchadas de sangue, algumas não, liam e viam: rapaz, isso aqui é a Bíblia. Deus transformava o coração delas. E então, quando chega ali o ano de 1517, quando Martinho Lutero prega ali na porta do castelo de Wittenberg, depois você pode voltar na live do canal Fala Sério Pastor, lá tem uma live específica sobre esse assunto. 95 teses da justificação pela fé. E ali Martinho Lutero falou: nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça e a fé em Cristo Jesus. A igreja foi perseguida, mas a igreja não foi vencida, porque a palavra de Deus aqui, veja só, capítulo 12, versículo 6, Deus já havia preparado um lugar para a sua igreja. Deus já havia preparado um lugar para a sua igreja. E o interessante, irmãos, eu deixar alertado aqui para você, que em Daniel capítulo 12, versículo 1 em diante, fala que a igreja no futuro também vai ser perseguida, vai ter uma grande angústia. Nós vamos passar por perseguições, sim. Ela é um livro Eventos Sinais, ela nos deixa algo bem claro, dizendo: vocês estudem o livro de Atos com atenção, porque as histórias do livro de Atos, o livro de Atos, todos os relatos ali, eles se refletem, vão se refletir na história da vida dos cristãos, nós que estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. Perseguição também. Paulo foi apedrejado, muitos foram mortos. Não há necessidade disso acontecer de novo, mortes, porque não há necessidade de ter mártires, mas sim, a perseguição vai acontecer. Mas o próprio Cristo fala aqui, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, Deus já havia preparado o lugar. Isso significa que Deus também tem um lugar preparado para aqueles que foram fiéis até o fim. Abra a Bíblia, Apocalipse 14, 12. Aqui, esse texto, eu termino nossa mensagem deixando um apelo para você, assim como foi sábado passado. Você que ainda não tem um propósito na sua vida, que não entregou a sua vida a Jesus, toda essa história que nós contamos, claro, foi uma forma resumida, mas fica um recado para você que está aqui no Facebook, você que vai estar no YouTube, nos canais da igreja e as de Grupo Tiradentes, e também no outro canal Chave Profética. Não se esqueçam de estudar a palavra de Deus, porque ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos. As pessoas não estudam a Bíblia, ficam só com o que o pastor diz. O que eu contei aqui da história, período em que a igreja foi perseguida, pesquise você mesmo na internet, pesquise em fontes confiáveis. Grandes historiadores da época colocaram ali textos, escreveram livros. Edward Gibbons, um grande historiador, contou ali essa história também. Grande Sir Isaac Newton também escreveu sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Procure, amigo e amiga, está aí, é só pesquisar e estudar o que nós adventistas falamos. Então entenda, Apocalipse 14, 12 só vai permanecer fiel nesses últimos dias, antes da vinda de Jesus, porque em Apocalipse, na verdade, Mateus 24 fala dos acontecimentos. Perseguição, vamos perseguir. Fiquem atentos. Aqui está a esperança, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esse mesmo versículo entra em acordo com o capítulo 12, onde o diabo, no versículo 17 aqui, Apocalipse 12, 17, o diabo irou-se contra a igreja e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. A palavra restantes aqui é remanescente. O que é um remanescente? É aquele pequeno povo que permanece fiel de um todo que não é mais fiel. É um pequeno povo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10 fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então a igreja dos últimos dias está nesse verso aqui. É a igreja que guarda os mandamentos de Deus, ressalta os mandamentos de Deus, a volta de Jesus e o testemunho de Jesus, que é o dom profético para a igreja dos nossos últimos dias. Que você fique ligado com Apocalipse 14, 12 e 17. 14, 12 e 12, 17.
aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não esqueça que você também, além deste templo ser uma igreja, além do corpo ser uma igreja, além da noiva ser a igreja, nós, individuais, nós somos também um santuário vivo para a glória de Deus. E como igrejas individuais, nós temos que ser fiéis aos mandamentos de Deus. Convido você, faço um desafio a você: aceite a palavra de Deus, aceite Jesus como seu Salvador nesta manhã. Amigos que estão assistindo de Altamira, Vitória do Xingu, em todos os locais que essa live chegar, aceite Jesus como seu Salvador, porque Ele está voltando. Não tenha dúvida disso. Se você duvidar, Ele vai voltar do mesmo jeito. Se você não acreditar, Ele vai voltar do mesmo jeito. Se você acreditar, Jesus volta do mesmo jeito. O que tem que ser feito é se preparar. Prepara-te, Jesus está voltando. A igreja foi perseguida no passado, seremos perseguidos agora aqui no futuro de lá, que é o presente hoje. Jesus está voltando. Fique atento para essas verdades que falamos aqui, a verdade da palavra de Deus. Não deixe de compartilhar também com outras pessoas, com seus amigos, as lives que nós colocamos aqui. Nós vamos cantar um louvor agora. Enquanto nós cantarmos, você faça a sua entrega a Jesus. Você que está aí sentado, quem sabe está triste, quem sabe está afastado da igreja, quem sabe nem igreja não tem, essa mensagem é para você. Aceite Jesus agora. Procure uma igreja adventista do sétimo dia mais perto de você. Não sabe onde encontrar? Procura no site encontreumaigreja.com.br. Tá certo? www.encontreumaigreja.com.br. Ali vai ter um site. Digita o bairro aonde você está e você vai ser direcionado para uma igreja adventista mais perto de você. Não deixe de conhecer a igreja de Deus. Amém? Vamos cantar então o louvor. Vamos colocar em pé? Enquanto cantamos, breve Jesus voltará. Abre o seu coração para Ele. Cai de joelhos aos pés dEle. Servos de Deus, a trombeta
Querido Deus, bondoso Pai, seja com essa família, com esse amigo que está sozinho nesse momento, precisando de o Teu Espírito Santo ali, que o Senhor console ele e ajude ele a tomar essa decisão. Esse amigo que nesse momento está ali no vale da decisão para aceitar Jesus como seu Salvador, coloque a Tua mão sobre ele e que ele sinta o desejo também de nascer de novo nas águas batismais no Espírito da vida. Em nome de Jesus, conceda a Tua graça, que possamos permanecer fiéis aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus até os últimos dias de nossa vida, ou então até Jesus voltar. Querido Pai, seja com todos, nos dê uma boa tarde de sábado, com a Tua graça, com o Teu perdão, com a companhia do Espírito Santo e dos anjos, pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos do Facebook, obrigado que nos assistem, que Deus abençoe e até a nossa próxima live dessa semana. E desejo a você um bom sábado e já compartilhe também a live com outras pessoas.